A gente vai acionar o Luca Bassani agora, porque ele vai nos contar que o governo da Rússia disse hoje que está em contato tanto com Israel quanto com os palestinos. O Kremlin pretende ajudar a resolver o conflito no Oriente Médio. A Rússia, que está invadida em uma guerra que já dura mais de um ano com a Ucrânia, depois de ter invadido a Ucrânia, quer, no Oriente Médio, atuar como pacificadora desse conflito que em 4 dias já deixou 1.500 mortos. Como é que a Rússia, hoje, parte fundamental de uma guerra em solo europeu que não acontecia há muito tempo, meu caro Luca Bassani, depois de invadir a Ucrânia, que é atuar como pacificadora no Oriente Médio? Conte pra gente. Pois é, Rafael, nós ouvimos através do porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, que essa é a iniciativa que é liderada pelos russos e que tem o apoio do presidente Putin num esforço de mediação para que esse conflito não se espalhe pelo Oriente Médio. Essa foi a principal preocupação do Kremlin ontem ao divulgar o seu pesar pelos ataques terroristas do Hamas e ao mesmo tempo dizendo que preza pela não violência, pela finalização desse processo de muitos bombardeios que nós vemos em Gaza. Todavia, eles não deram nenhum tipo de solução concreta ou iniciativa concreta de como vão fazer esse tipo de mediação. Apenas Peskov ressaltou que a Rússia tem boas relações com os palestinos e sempre foi a favor da causa da criação da causa de o Estado palestino, ao mesmo tempo que também transita bem com o governo de Israel por muitos ex-cidadãos russos serem cidadãos de Israel. Não podemos esquecer que muitos judeus sempre estiveram presentes tanto no Império Russo quanto também na União Soviética. Neste sentido, nós ainda não sabemos se a Rússia vai tentar com outro grupo de países neutros, eventualmente até com a China, como o professor Marcos Vinícius acabou de dizer, para tentar, de certa forma, transformar essa discussão de paz ou a ideia de um Estado palestino em algo efetivo, algo que foi tentado e testado em diversas ocasiões da história, em muitos acordos de paz que eventualmente vieram a falhar e apenas causaram um recrudescimento desse conflito e mais violência e mais extremismo. A gente vai continuar acompanhando essas declarações e vendo, obviamente, como as potências europeias vão se posicionar agora também em relação a essas falas dos russos. Luca Bassani conversando com a gente ao vivo, direto da Alemanha. Eu quero aproveitar esse gancho, a informação que o Luca traz, que é importante, a informação que chega da Alemanha, para perguntar ao professor Marcos Vinícius. Professor, a Rússia pode desempenhar esse papel de pacificadora nesse ambiente? É verdade que a Rússia hoje tem relações melhores do que já teve com Israel, né? Mantém relações com o Irã. Informações que chegam aqui ao Brasil dão conta de que parte do material bélico utilizado pelo Hamas vem do Irã e parte desse material teria vindo da Rússia também. Mas a Rússia hoje tem, aparentemente, relação melhor com o Irã, mas não é uma relação ruim também com Israel. Volodymyr Zelensky é judeu, né? Queria que o senhor estabelecesse, se possível, um vínculo entre esses dois conflitos que acontecem ao mesmo tempo. É interessante, viu, Rafael, esse ponto de vista que você levanta, porque se você recordar, lá no início da guerra da Ucrânia, um dos intermediários importantes que quis atuar nessa ocasião foi justamente o Estado de Israel. Justamente porque, não podemos esquecer, uma grande parte da oligarquia, tanto na Rússia como na Ucrânia, é formada por pessoas que têm passaporte de Israel, que são judeus e que praticam o judaísmo como religião e como crença. Então, você tem ali uma quantidade dentro dos oligarcas de gente que é intimamente ligada ao Estado de Israel, e não podemos esquecer que também estes oligarcas russos e ucranianos contribuem imensamente para o Estado de Israel do ponto de vista financeiro. Então, existe essa proximidade tanto da Rússia com relação a Israel, e até porque muitos dos que vivem em Israel vieram também da Rússia no processo histórico de formação do Estado de Israel moderno. Então, o que a gente nota é que existe sim essa proximidade. E o presidente Putin também sente a solidariedade do fato de ser um par internacional, como o Irã tem sido nos últimos anos. Agora, um elemento interessante aqui, Rafael, que une Rússia
Irã e China neste processo todo, é o fato de que nós estamos num processo aí de transição global e a forma como os Estados Unidos, e esta é a reclamação destes países, vem tratando este processo de ascensão e declínio. Não é? Então, você vê, por exemplo, a grande alegação dos russos nesse processo todo foi de que eles não queriam ali a expansão da OTAN, da Organização do Tratado do Atlântico Norte, no seu território. A China alega que não quer a interferência dos Estados Unidos, por exemplo, na questão doméstica de Taiwan. E o Irã vem afirmando ao longo da história que os iranianos precisam ter a sua autodeterminação quanto ao seu sistema político e aquilo que eles pretendem fazer com relação ao seu país, e aí, a partir disso, gera todo esse tipo de situação que cria estes conflitos, esses polos de conflitos internacionalmente. Agora, não há dúvida aqui de que a Rússia é um parceiro importante de Israel, e que com certeza o presidente Putin tem ali um canal de acesso de conversa com Netanyahu. Agora, o primeiro-ministro de Israel também não pode aí fazer uma aproximação muito grande nesse sentido, porque precisa da ajuda norte-americana, inclusive, como falou, na questão do domo de proteção e da continuidade dos recursos que os Estados Unidos também mandam para Israel. Então, é uma situação complexa, porque você tem que lidar aí no momento em que os principais países do sistema internacional se encontram num eixo, numa rota de colisão. Você tentar administrar isso também é uma situação difícil para o próprio Netanyahu. A gente segue na companhia do professor Marcos